Fala pessoal, tô de volta. Vamos falar de Apache Hop no Docker? Então, a pedido aí da audiência do canal, eu venho trazer para você o assunto do Hop no Docker. Bom, para começar, o que você precisa saber é que a imagem preparada lá pelo time que desenvolve o Apache Hop, essa imagem do Docker, né, ela suporta duas formas de trabalho. Tá? Ela suporta o que a gente chama de short-lived e long-lived. Qual que é a diferença básica entre elas? O short-lived é aquela imagem que você sobe um container, executa lá um pipeline, um workflow, né? Executa o teu trabalho e derruba o container, liberando assim os recursos da máquina, ok? E qual é o long-lived? Bom, é o contrário disso. O long-lived você sobe um container Docker de um hop server e ele fica ali aguardando por uma carga de trabalho. Então eu posso subir no Docker um hop server e mandar executar a partir da minha estação de trabalho um pipeline, só que usando recursos lá do meu hop server. E esse hop server, ao invés de estar ali instalado numa máquina, com sistema operacional, com tudo, ele vai estar num container Docker, rodando a imagem do Apache Hop que a própria comunidade criou aí para o Apache Hop, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aprender a configurar isso. Mas antes eu gostaria de te falar alguma coisa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com a documentação oficial do Hop falando sobre isso e você vai ver ali todas as variáveis de ambiente que você pode configurar para usar no Hop dentro do Docker, ok? Para começo de conversa, eu criei um repositório público dentro do GitHub e que eu vou deixar lá para que vocês possam baixar os exemplos daqui para frente. A primeira coisa que eu fiz no meu Hop, vocês podem ver aqui, é criar um projeto chamado canal Hop. Eu também criei um ambiente de dev, que eu chamei o ambiente dev, que o propósito dele é desenvolvimento. E criei até o momento um único pipeline, chamado Docker Short-Lived. Por que Short-Lived? Porque eu vou usar a abordagem Short-Lived nesse vídeo. Num outro vídeo a gente fala sobre o Long-Lived, ok? Mas aqui a abordagem é Short-Lived. Eu vou iniciar o container Docker com a imagem do Hop, vou processar este pipeline que vocês estão vendo aqui na tela e após o processamento eu vou derrubar esse container para ele liberar os recursos da máquina, ok? Bom, é muito simples aqui esse pipeline. Primeiro, eu coloquei aqui para ele ler um CSV. Onde está o CSV? Na minha pasta de projeto, tá? Então, só recapitulando aqui, eu tenho meu projeto, que está na pasta user elias.brito, documents, git.jabs, canal hop. Então, esse é o caminho do meu projeto. Quando eu digo que o arquivo está na minha variável project home, eu digo que ele está a partir desse caminho todo que eu li, até ali no canal underline hop, barra data sources, barra, aí o nome do meu arquivo aqui, generated.csv. Então ele está aqui, ó. Se você ver, ele está exatamente em user, Elias Brito, documents, git.jabs, canal hop, data source. Ok? Está o arquivo aqui, generated.csv. E aí eu disse aqui no conteúdo que ele é um conteúdo separado por vírgulas, né? Um CSV separado por vírgulas. Coloquei aqui também, foram as únicas alterações que eu fiz aqui, que o formato é um mixed, porque ele pode ter um formato DOS ou Unix. Então eu botei que ele é mixed, que eu atendo os dois. E aqui em Fields eu preenchi com a estrutura do meu arquivo. Claro que eu não preenchi manualmente, eu cliquei em Get Fields e ele preencheu para mim aqui automaticamente. Então eu tenho ID, underline price, type, underline bedrooms, underline bathrooms, latitude, longitude, só que ele botou uma máscara só com um caractere após o decimal, né? Enfim, tá aqui a minha estrutura de dados. Eu vou dar um preview aqui, só para vocês verem o que ele traz e o que a gente vai enxergar ao executar isso lá no Docker, tá? Então ele me traz essa estrutura de dados aqui, tá bom? Como eu falei, latitude e longitude com uma única casa decimal. Eu vou dar um stop aqui, e aqui em login, ele vai demorar um pouquinho carregar ali o login,
Esperar uns segundinhos, pronto. Ele vai me trazer, porque eu coloquei um write to log aqui. Esse write to log, como o nome diz, ele escreve no log. O que ele está escrevendo no log? Os campos dessa estrutura de dados que eu passei, ok? Então aqui ele escreveu, ó, linha 1001, né? Deu um montão de linha 1001. O ID é 1000, o preço é tanto. Então está toda uma estrutura de dados aqui. É isso que eu quero ver quando eu executar isso no Docker. Como que eu faço agora para executar esse cara no Docker? E principalmente para ler esse meu arquivo que está local na minha máquina dentro do container do Docker. Vamos lá. Eu vou trazer aqui rapidamente a página de documentação para que vocês acompanhem comigo algumas configurações essenciais aqui do Docker. Tá? Então aqui vem a introdução, onde ele fala de short-lived e long-lived. Ele fala também que o sistema operacional que roda no Docker aqui é o Alpine, né, nessa imagem aqui do hop, com o OpenJDK versão 11, pelo menos por enquanto, para executar o hop. O hop está instalado, né, digamos assim, dentro desse container, dessa imagem, dentro da estrutura de pastas, /opt/hop. Também há uma estrutura de pastas chamada /files. Essa /files é onde você vai montar os seus volumes, então é nela que você monta os volumes da máquina local para a máquina, né, da máquina host para a máquina, ou para a imagem, né, para o container Docker, na verdade. Então é o seguinte, eu posso fazer um mapeamento, né, montar o volume, é pegar uma pasta que está local na minha máquina, que é o host desse container, e dizer, olha, carrega isso para dentro do container, e ele vai parar aquele caminho que eu mandar ele montar lá, ele vai carregar para dentro de /files. Não é uma aula de Docker, pessoal. Se você não entende de Docker, não conhece Docker, recomendo que procure conhecer de Docker. Aqui é uma aula de Apache Hop no Docker. Então, já estou um pouco mais adiantado, não vou falar de conceitos do Docker, ok? E na pasta /home, /hop, é onde eu tenho ali o meu diretório inicial. E o usuário e o grupo de usuários também que rodam nessa imagem Docker, nesse container, é o usuário hop no grupo hop, ok? E ali em /files é onde você tem direito de escrita e leitura, por isso que a gente deve montar as nossas unidades ali, os nossos volumes dentro dessa pasta. Bom, dito isso, a gente tem um montão de variável de ambiente, algumas são importantíssimas, outras são bem opcionais, tá? Um exemplo, hop log level. Eu recomendo que use, ele vem como default basic, se você não passar nada ele assume que é o basic, ele vai sempre gerar um log. Se você quiser um log mais detalhado ou menos detalhado, você muda o valor desta variável de ambiente. Tá? E assim temos um monte de variáveis de ambiente. Eu falo um pouquinho mais delas no final. Vamos executar o nosso container Docker agora para você ver isso funcionando. Eu não tenho nada instalado a não ser o Docker. Estou com o Docker instalado aqui. Tá? Como vocês podem ver, não tem container, não tem imagem, não tem volume, não tem nada. Então eu vou chamar aqui o meu terminal e vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rodar um comando e eu vou explicar esse comando passo a passo para você. Deixa eu pegar o comando aqui, eu tenho uma cola, claro, não sou bobo. O comando é o docker run. O docker run, como o nome já diz, ele é para executar um container Docker. Então eu tenho o docker run menos -it para que haja interação entre o container e a máquina host. O "-rm", o "-rm" aqui é para você remover assim que ele finalizar. Então ou ele finalizou o processamento, o pipeline ou workflow, ou ele deu erro. Então ele finaliza e aí ele remove o container. A imagem não, a imagem ele fez download e vai permanecer lá. Mas o container em execução, ele para, não está mais em execução e libera recursos da máquina. Tudo que está "-env" são variáveis de ambiente. E essas que iniciam com hop underline são específicas da imagem do container hop, ok? E eu vou falar sobre cada uma aqui. O "-v" aqui embaixo é o volume. É aonde eu vou montar esse volume que eu tenho, né? Essa unidade, essa pasta que eu tenho na minha máquina, com suas subpastas, eu quero montar dentro do container que está executando o hop.
Então eu vou montar o /users, /elias.brito, /documents, /gitjabs, /canal hop, aí eu boto dois pontos aqui, que é até, né, esse é o caminho que eu quero carregar para dentro do container. E aonde eu vou jogar isso dentro do container? Em /files, que lá eu tenho direito de escrita e de leitura. Então eu vou carregar esse caminho todo, por quê? Porque esse caminho é esse caminho aqui, ó. Users, Elias Brito, Documents, GitJabs, canal hop. Eu vou carregar a pasta Data Sources, que já contém o arquivo generated.csv, como você pode ver aqui, está aqui embaixo também. Eu tenho o meu pipeline docker underline short -lived.html. Eu tenho os metadados do meu projeto e o arquivo do meu projeto. Feito isso, eu monto tudo isso dentro de /files. --name é o nome do meu container. Eu botei aqui meu container hop server. E qual a imagem que eu vou baixar lá na internet, né, lá no meu Docker Hub, qual a imagem que eu vou baixar no meu Docker Hub para rodar esse container aqui. Eu vou baixar a imagem Apache /hop. Dois pontos é minha tag. Aqui está com a tag latest. Quer dizer que eu quero pegar a última versão do hop oficial e baixar para executar esse pipeline. Eu poderia fazer algo do tipo 2.6.0 e rodar isso aí na minha versão 2.6 do Apache Hop. Agora olha que beleza, imagina que você implementou uma solução de carga de dados ou integração de dados usando o Hop 2.6, ok? E aí saiu o Hop 2.7, 2.8 e você quer continuar executando e atualizando a versão. Você simplesmente deixa rodando com a tag latest aqui e ele sempre vai executar com a última versão. Mas Elias, e se der erro? Deu erro? Você não mudou nada no teu pipeline de dados, você não mudou nada no teu workflow, não mudou nada, você não teve alteração a nível de desenvolvimento nenhuma. Deu erro só porque ele baixou a versão mais nova? Troca a tag para a tag imediatamente anterior ou qualquer outra tag que você sabe que vai executar com sucesso. E assim a gente consegue testar as novas versões do Hop de forma muito fácil. Tá? Agora vamos falar das variáveis de ambiente. Eu tenho o hop log level, como eu mostrei, já está com o basic aqui, poderia apenas suprimir. Detalhe importante, esse contrabarra aqui funciona muito bem para você pular linha num único comando no Unix, no Linux ou aqui no Mac. No Windows eu não tive sucesso com isso. Então se você sabe como fazer isso no Windows, por favor, coloca aí nos comentários e me conta, porque eu preciso aprender. Mas vamos lá. Hop Project Folder. Eu coloquei que a minha pasta, onde eu tenho o arquivo do meu projeto, vai estar em /files. Por quê? Pensa comigo. Essa pasta canal hop, ela vai ser toda copiada, o conteúdo dela, né? Não a própria canal hop, o conteúdo dessa pasta vai ser todo copiado, montado, na verdade, dentro da pasta /files do meu container. Então, dentro de /files, eu vou encontrar o meu arquivo de projeto, projectconfig.json. Qual é o nome do meu projeto? Hop Project Name. Eu vou olhar aqui no Hop. Meu projeto é o canal underline Hop, ok? Certo. Qual que é o meu environment name? Qual é o meu ambiente? O ambiente aqui é o dev. Poderia chamar de qualquer coisa. Agora falando sobre outra variável aqui de ambiente, a hopfilePath, que é o pipeline ou workflow que eu vou executar. Ah, mas só vai mandar um executar? Sim, por um pipeline ou workflow eu consigo chamar outros diversos, um projeto inteiro. Mas então a gente vai chamar um pipeline, que é o pipeline de exemplo, que é o nosso pipeline docker underline short-lived.html. Lembra, é um short-lived, então ele vai chamar um artefato, vai executar esse artefato, mesmo que ele chame diversos outros, ele vai sair executando todos que esse primeiro artefato chamou, e aí quando finalizar, ele encerra e libera o container, tá? Libera a máquina. Então, para não passar o caminho todo /files, eu passei aqui, entre aspas simples, a minha variável project home, que ele já sabe qual é o caminho, tá? /docker short-lived.html. E essa variável aqui também é muito importante, que é a hop run.
qual é a configuração de execução do hop lá no meu container que eu quero usar. Eu estou usando uma configuração local, não é local no host, é local lá no meu container. Então lá no meu container vai executar usando os recursos do próprio container esse artefato aqui, que é esse pipeline, tá? Então aqui eu já falei, essas outras duas eu já falei, eu vou copiar todo esse texto aqui, vou chegar aqui no meu terminal e vou colar. Colei todo o texto, dou um Enter. O que ele começa a fazer agora? Ele verifica se a imagem existe. Não encontrou a imagem Apache Hop Latest, localmente, está ali, ó, locally. Ele vai começar a baixar essa imagem. E ele começou a baixar aqui, tá? Ele faz bem rapidinho, não vou nem acelerar o vídeo, vou deixar ele terminar aqui. E aí depois que ele termina de baixar essa imagem, ele faz isso só na vez que ele não encontra a imagem com a tag Latest, tá? Ele vai executar o pipeline, ele vai começar a configurar todo o ambiente e aí sim, enfim, executar o pipeline. Perfeito, ele acabou de baixar, começou a montar Running Entry Point Script with PID Set. Tá? Então ele procura aqui, ele setou aqui na verdade, né, a pasta canal hop, está setada para o /files, e aí ele começa, ó, registrou o projeto canal hop no container, e ele começa a fazer as coisas, ó, já executou. Tá? Vamos dar uma olhadinha no log rapidinho para a gente finalizar o vídeo com sucesso. Então ele diz aqui o seguinte, ó, registrou o projeto canal hop, ele vai lá em opt/hopconf e cria aqui, ó, o projeto canal hop, criou o projeto, a pasta do projeto é o /files, tá? O arquivo de configuração do projeto, onde eu posso ter minhas variáveis ali do projeto, é o project-config.json. E aí ele terminou de criar o projeto, foi criado, e aí ele começa, ele vai executar agora o arquivo, né? Então, ó, running a single hop workflow pipeline. Ele foi lá na variável do projeto project home, que diz onde está o meu caminho, que é em /files, e achou a docker short-lived.html, que é o meu pipeline. E aí ele mandou o hop run para executar e começou a executar. Ó. Execution started for pipeline, short-lived. Aí ele começou a executar aqui, linha 1, trouxe as variáveis, 2, 3 e assim por diante. Quando ele finalizou, vocês vão ver aqui, ó, no meu Docker, que se eu rodar aqui uma atualização, não tem container. Mas se eu for em imagem, eu tenho Apache Hop. A imagem está aqui, ela foi baixada, ela tem 1.12 GB, mas o container foi tão rápido que ele iniciou e saiu sem você ver. Vou executar mais uma vez para ver se a gente consegue visualizar essa execução aqui do container, né? Aqui dentro dessa interface gráfica do Docker. Vamos olhar aqui, ó, imagens, containers, aqui, ó, tá meu container, ó. Ele está executando exatamente agora e daqui a pouco ele vai matar o container. Tá, ó, tá running aí. Quando ele finalizar aqui, ele deve matar o container. Matou o container e já sumiu ali de trás. Tá bom, pessoal? Era isso, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se tiver dúvidas sobre esse assunto do Hop com Docker, escreve aí nos comentários, que aí eu faço um vídeo sobre a tua dúvida. Faço um vídeo aí tentando matar essa tua dúvida sobre o Docker e o Hop. Até a próxima. Grande abraço.